Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy, hoje é dia 21 de dezembro de 23, quinta-feira. E vamos falar um pouco sobre as perspectivas de Brasil para 2024. Antes de mais nada, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Quando nós falamos sobre perspectivas, por favor, você sempre leve a coisa ao pé da letra, tá? Perspectiva não é determinismo. As coisas sempre poderão ser muito piores ou muito melhores. Né? Nada precisa ser do jeito que as perspectivas sugerem. Eu digo isso porque, assim, muitas vezes em economia, veja, economia não é uma ciência exata, né? Então, coisas acontecem no meio do caminho, coisas podem acontecer. Amanhã ou depois, o Lula, por exemplo, pode bater a cabeça na parede e falar: poxa, quer saber? Esse negócio de liberalismo econômico tá certo, né? Vamos tirar o Estado de cima das pessoas. Pode acontecer. Eu sei que isso é altamente improvável, mas pode acontecer. Né? Então é sempre muito perigoso a gente bater o martelo, né? Falar assim, ó, vai ser assim ou vai ser assado. O que normalmente, quando você ouvir um economista falando, um analista falando, enfim, quem quer que seja, o presidente de um banco, quando você ouvir o cara falar sobre o que vai acontecer, sempre dê um desconto, tá? Sempre entenda da seguinte maneira: o que ele está querendo te dizer é que, continuando tudo como está, o destino será três pontinhos. Tá? Essa é a ideia. Nunca leve a coisa como, olha, é determinístico, vai ter que ser do jeito que eu estou falando. Não é assim. Né? Muita coisa pode acontecer. Então, e pior é que assim, né? Coisas altamente inimagináveis, né? Improváveis, impensáveis. Quer dizer, quem imaginou, por exemplo, que haveria uma pandemia? Ninguém, não tem como. Assim como não tinha como imaginar que ia acontecer um 11 de setembro. Essas coisas não tem como você, assim, não tem como você chegar e falar, olha, isso aqui vai, né, totalmente fora, não é nem, assim, dizer que isso é um cisne negro é até bondade, né, é pior do que um cisne negro, é uma coisa raríssima e inimaginável, né, sem menor condição de previsão. Então, repito, sempre que você ouvir previsões nessa época do ano, dê um desconto, tá? Veja sempre a coisa da seguinte maneira: o que a pessoa está tentando te dizer é que, se tudo continuar do jeito que está, vai acontecer o que ela está falando. Tá? Então, assim, essa advertência já posta, eu quero falar a respeito de uma matéria que saiu na revista Oeste. Eu vou até abrir aqui a matéria, ela é bem curtinha e eu vou ler aqui as partes principais para você. Fala o seguinte: essa matéria saiu no dia 11 de dezembro, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, tá? Fala assim: economista do Banco Mundial diz que 2024 vai ser desafiador para o Brasil. Especialista citou a necessidade de mais competição e maior abertura para a economia global. A economista-chefe do Banco Mundial, dedicada ao Brasil, eu acho que se pronuncia Shirin Madi, disse que em 2024 o cenário no país promete ser mais desafiador. Isso ocorreria por causa das incertezas globais e pelo enfraquecimento dos fatores que impulsionaram a atividade econômica em 2023. Madi disse que a inflação no país reduziu, a economia surpreendeu positivamente neste ano, contudo o Brasil terá um crescimento global menor pelo terceiro ano seguido, em 2024. Citou ainda alguns obstáculos, como juros elevados em todo o mundo, uma maior fragmentação do comércio, tensões geopolíticas e o desempenho econômico da China. Madi afirmou que o crescimento global menor tende a diminuir os preços das commodities, algo que seria relevante para o Brasil. Segundo o economista, existem vários ventos contrários para o país, como um crescimento menor previsto para o agronegócio. O Banco Mundial publicou um relatório em outubro no qual prevê um crescimento de 1,3% para o PIB brasileiro em 2024. Ela chama atenção para a necessidade de mais competição no Brasil. Em algum momento do passado recente, nós fizemos vídeos aqui a respeito disso. Tá? Não vou lembrar agora onde que estão esses vídeos, eles estão aqui no canal, mas comentávamos sobre a questão do Brasil ser uma economia fechada. Mas já volto a esse ponto, vamos continuar a leitura aqui.
Mahdi citou a necessidade de mais competição e maior abertura para a economia global, por meio de acordos comerciais, como as negociações entre Mercosul e União Europeia. É basicamente isso, encerra aí a matéria. Então, o que a gente tira de conclusão dessa declaração da economista do Banco Mundial? Inclusive, pelo que eu soube, parece que o Lula ficou bravo, né, com ela. Porque, é claro, essa gente, o Lula, toda essa putada, eles não gostam de ouvir o que eles não querem ouvir, né? Eles ficam bravos. Quando você fala o que então não quer, já não ouve mais, não sei o quê. Então ele está bravo com ela, está bravo com o Banco Mundial, porque no entender deles, o Banco Mundial está jogando uma uruca, uma macumba em cima do Brasil. Né? Não é isso, claro que não é. O que acontece, o que essa economista está falando, é uma coisa que nós aqui no vídeo, no canal, já falamos em vários vídeos, que é o seguinte: uma economia fechada é uma economia frágil. Né? Eu acho interessante este tema hoje estar na nossa pauta, porque vai muito em linha com uma pergunta que o Sr. Salsicha nos mandou ontem. Obrigado, Sr. Salsicha, pela pergunta. Ele fala assim: André, quais indicadores essenciais para identificar se um país estará afundando e terá um futuro preocupante? No caso do Brasil, diante de vários problemas sociais e econômicos, quando essa bolha vai estourar? Então, Sr. Salsicha, a ideia é a seguinte: qual é o indicador essencial para identificar se um país estará afundando e terá um futuro preocupante? É o quanto esse país é fechado. Eu quero falar uma coisa aqui, acho que eu nunca falei com o detalhe que eu vou falar agora, mas eu acho que é uma coisa fundamental. Principalmente em países como o Brasil, as pessoas crescem ouvindo a professorinha de história, né? E depois o professor do ensino médio, e depois o professor da faculdade, e depois os jornalistas na televisão, né? Falando uma asneira, ensinando uma asneira, que cobra um preço muito caro na vida do Brasil e do brasileiro. Essa asneira é a seguinte: olha, o importante é nós sermos um grande país exportador e termos uma pauta de exportação e botar muitos dólares para dentro e não sei o que, A métrica é o saldo da balança comercial. Né? A ênfase é sempre colocada na exportação. E, na verdade, tem até uma piadinha infame, um trocadilho boboca, mas que é absurdamente real. Importar é o que importa. Esse é o ponto. Um país terá o seu futuro mais ou menos brilhante em função dele ser um grande importador ou não. A ideia é a seguinte: dentro de uma economia global, né, com vários participantes e tal, é importante você exportar alguma coisa? Sim, é importante, claro que é importante. Mas por que é importante? Para ter uma reserva cambial? Não, não é esse o ponto. A reserva cambial é uma consequência de décima grandeza, de décima ordem. Não importa absolutamente nada. Tá? Não conta para nada. É só uma pilha de dólares lá no cofre do Banco Central, mais nada. Isso não salva país nenhum. Tá? A importância de você importar está ligada a duas coisas. Primeira coisa, importar aumenta a produtividade do país. Quem já assistiu aqui ao vídeo sobre produtividade, que eu usei o lápis de cor vermelho e tal, vai se lembrar que eu usei um lápis nacional e um alemão. Né? E a diferença entre os dois era absurdamente grande. Qual é a ideia? Quando você importa capital, quando você importa ferramentas para você trabalhar, você vai trabalhar de maneira mais produtiva, mais eficiente. Uma coisa é o lápis de cor que você fica e ele não fica vermelho. Outra coisa é um lápis de cor alemãozão que você pega, faz tchum, pronto, já sai aquele vermelho que grita, até de tão forte que ele é. Você vai trabalhar com muito menos esforço, você vai pintar o negócio de vermelho e acabou, você vai ser muito mais produtivo. Né? Isso vale para tudo. Tudo que diz respeito à importação de máquinas, de carros. Olha, veja bem, vou pegar uma coisa bem boba, tá? Por exemplo, um dos melhores
uma das melhores marcas de colchão do mundo, não existe no Brasil. Simplesmente não existe. Você compra até no Walmart, se você quiser, lá nos Estados Unidos. No Brasil não tem. E eu vou te dizer, você ter um colchão que é o melhor do mundo, faz diferença. Você dormir num bom colchão, no melhor colchão do mercado, com certeza vai fazer diferença na sua produtividade, no seu dia seguinte, no seu trabalho. É um exemplo bobo, mas é real. Fala, André, mas isso deve custar uma fortuna. Então, você pega uma marca como a... Eu não sei como é que se pronuncia em inglês, mas enfim, em português seria Helix, né? H-E-L-I-X. É uma das melhores marcas de colchão do mundo. O modelo mais caro dela custa, sei lá, US$ 1.800. Se você for aqui no Brasil, essas bosta de marca que a gente tem aqui no Brasil, o mais caro daqui custa 6, 7 mil. Então, meio que dá no mesmo, repara. Só que a qualidade do colchão nosso, se você for comparar com o colchão Helix, você fala, bom, o colchão brasileiro eu não deixaria nem meu cachorro dormir em cima, é judiação, né? Quando você tem uma economia fechada, uma economia que não vai nunca conhecer um colchão Helix, por que não vai conhecer? Porque, não, a gente precisa proteger a indústria nacional de colchões, né? Então, vamos botar um imposto de 300%, então aí realmente, né? Aí, de fato, o colchão custaria no Brasil, se lá fora ele custaria US$ 1.800, daria uns R$ 9.000. Se for importar, isso aqui vai sair 20, 30 pau. Claro, ninguém vai querer comprar um colchão desse. Então não tem mercado. Então ninguém nem sabe que existe o Helix. Bom para os fabricantes de colchão que estão no Brasil. Mercadinho fechado, ó. Tudo para eles, não é isso? Então, quando você fecha a economia, você encerra a sua possibilidade de acessar ferramentas que vão aumentar a sua produtividade. Porque ninguém é bom em tudo. O americano fez um colchão maravilhoso. O japonês faz um robô maravilhoso. O alemão faz uma vidraria para química maravilhosa. Né? E cada um tem a sua. O coreano tem lá a sua engenharia têxtil, que é fantástica. Quer dizer, cada um tem uma praia. Certo? Quando você é uma economia aberta, quando você não tem que proteger filha da puta de industrial nativo, local, né? Quando você é uma economia aberta, você fala assim, olha, vamos trazer do mundo o que o mundo tem de melhor. Eu vou usar o colchão americano, melhor que existe, eu vou usar a vidraria alemã, melhor que existe, eu vou usar o lápis de cor alemão, melhor que existe, eu vou usar o relógio suíço, eu vou usar os tecidos coreanos na minha indústria têxtil, e por aí vai. Né? Você vai ter sempre do bom e do melhor. A sua possibilidade de ser produtivo vai ser sempre muito alta. Né? Agora, claro, tudo isso precisa ser pago. Né? Você precisa comprar os tecidos do coreano, é para isso que você exporta. É só para isso. É só para ter os dólares para pagar essas contas, essas despesas. Mais nada. Você não pode pagar o cara com real. O cara não vai aceitar. Então, a exportação ela só tem necessidade de existir por causa disso. Porque você precisa dos benditos dólares para pagar as suas importações. Agora, o que vai alavancar a sua economia, o que vai fazer a sua economia crescer, é a importação. Por quê? Porque a importação, primeiro, aumenta a produtividade do seu país. Te dá ferramentas, as melhores que existem. Ninguém é bom em tudo. Não seja bobo, não seja arrogante. Não fique nessa de, não, o Brasil tem que ser autossuficiente. Meu, quem quer ser autossuficiente vai acabar sendo autossuficiente no que a gente é autossuficiente, que é produzir banana. Né? Só isso que a gente sabe fazer, mais nada. Porque ninguém consegue. Né? O suíço não tem engenharia têxtil. O coreano tem. O coreano não tem a engenharia mecânica de precisão que o suíço tem. A vida é assim, cada um contribui com o que tem de melhor, com aquilo que gosta, com a sua praia. Né? Um país inteligente, ele tem as portas abertas e ele traz para dentro de si tudo que tem de bom do resto do mundo. E põe todas essas ferramentas, essas mercadorias, esse capital, a serviço de aumentar a produtividade do país, do próprio país, das pessoas que trabalham lá dentro, para elas ganharem mais. Com menos esforço elas ganham mais, ficam mais ricas. Né? E isso é pago com os dólares que você ganhou exportando suas mercadorias. Então, num primeiro ponto, da vantagem da importação, não só vantagem, necessidade absoluta, aumento da produtividade interna,
E segundo, que é um ponto não menos importante, tá? A importação educa o consumidor. Então o que acontece? Como você nunca viu um colchão Helix na vida, por exemplo, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é um bom colchão, na verdade. Se você não teve oportunidade de, numa viagem ou outra, passar a noite num hotel que tivesse esse colchão, você não sabe o que é um colchão que presta. Você é um consumidor sem noção. Pro industrial brasileiro isso é ótimo. Pro filho da puta que é industrial brasileiro, isso é ótimo, é maravilhoso. É ótimo que você nem saiba que exista o colchão Helix. É tudo que ele quer na vida. Porque ele fabrica qualquer merda, te vende aí por 5, 6, 7, 8 pau e vira que segue. Continua protegidinho. Ele sabe que se você tentar importar um Helix, vai te custar 20, 30 mil. Então não precisa se preocupar com isso. Só que o que acontece? Você como consumidor, a sua falta de noção de consumidor, como consumidor, percebe que isso vai realimentar uma máquina de mediocridade, né? Porque a partir do momento que você não sabe o que é um bom colchão, você não vai cobrar do fabricante um produto de qualidade. Você não vai cobrar do fabricante de colchão que ele produza uma coisa decente, melhor. Você não vai fazer isso. Porque você não sabe o que é um bom colchão. A mesma coisa do lápis de cor. Quer dizer, se eu nunca na minha vida tivesse comprado um lápis de cor alemão, tivesse tido a sorte de comprar um negócio desse, falar, vamos ver como que é, eu não saberia qual é a diferença. Por quê? Porque aqui dentro do mercado interno não tem. Como é que eu comprei aquele lápis? Eu encontrei na Amazon, era uma loja inglesa, o cara falou, olha, tá bom, eu vou te mandar aí como... Fez um esquema lá para chegar para mim, né, sem ter que pagar o imposto e tal. Beleza, e foi que foi, né? Mas quer dizer, eu dependi de um cara lá fora me orientar, porque eu não sabia, o ignorante aqui não sabia. Nunca tinha visto isso na vida. Certo? Eu conhecia outras boas marcas, mas aquela em particular não. A importação, ela faz com que o consumidor se torne mais criterioso, se torne mais exigente. E isso, aí, um consumidor exigente, aí vira um ciclo virtuoso, perdão. Um consumidor exigente cria um ciclo virtuoso. Quer dizer, ele exigente, ele vai querer produtos cada vez melhores. E para satisfazer essa demanda de produtos cada vez melhores, o país vai ter que ser cada vez mais aberto. Repara que aí a coisa só melhora. Né? Eu costumo dizer que se você quer... Pega qualquer país, qualquer mercadoria do mundo, tá? Sei lá, pega lá uma Ferrari, modelo X. Tem 2 lugares onde essa Ferrari vai ser vendida ao mesmo preço. O primeiro vai ser a Itália, claro, e o segundo, Estados Unidos. Ah, a Fujitsu lançou um novo robô, tal, não sei o que, não sei o que. Pode ter certeza, esse robô ele vai estar disponível pelo mesmo preço, em dólares ou ienes, em 2 lugares, no Japão e nos Estados Unidos. Você compra nos Estados Unidos uma Ferrari pelo mesmo preço que você compra em Maranello, na Itália. Esse é o segredo. É assim que as coisas acontecem, quando você abre a economia. Então, voltando aqui à pergunta do seu salsicha, qual é o indicador? É justamente essa observação que fez a economista do Banco Mundial. Quando você tem uma economia fechada, seu salsicha, aquilo não oxigena, né? Você não vê coisas novas, você não tem contato com produtos bons, você não sabe que aquilo existe. O seu grau de exigência é cada vez menor. O grau de eficiência e de competência da indústria local, que já era uma merda, vai ficar cada vez pior, porque eles pensam assim, eu tenho que atender um medíocre, um ignorante. Se foda, vou vender qualquer colchão, qualquer lápis de couro aí pra esses cachorros, tá bom. Eles pensam assim. E cobram o que quiser de você. E você tem que pagar, por quê? Porque onde você vai arrumar uma porra de um colchão? Você não tem como chegar e falar, entrar no site do Walmart, comprar um Helix e fazer assim pro fabricante brasileiro. Você não tem como fazer isso. Você vai ter que comprar a merda que o fabricante brasileiro te impuser, pelo preço que ele te impuser. O preço que ele te impuser, você vai ter que pegar. Então, essa situação do Brasil é um horror. E isso, olha, eu não sei o que acontece, mas o Brasil tem uma atração tão mórbida por esse tipo de arranjo, sabe? Em que não, a gente fica aqui e deixa o mundo lá fora e fecha tudo e não tem contato e nem vê o que tem. Isso é um horror, isso é uma vocação triste que o brasileiro tem. O brasileiro acha
que assim, todo mundo quer roubar a inocência dele, né? O brasileiro acha isso. O brasileiro se vê como a última cereja do bolo. E aí todo mundo quer roubar. É sempre assim, ou é a bosta da Amazônia, ou é a bosta do como é que é aquele metal lá que o Bolsonaro vivia falando, aquela merda, daquele nióbio, sei lá que porra que era aquela. Um monte de besteira. Um monte de besteira. Você acha que uma empresa tipo uma Ishikawajima, né? Uma Zeiss, empresas desse nível, estão preocupadas porque aqui tem lítio? O cara quer que se foda, quer que enfie no cu o lítio. Ele não precisa disso, ele nem sabe que porra é essa. Entendeu? Mas não, a gente tem aquela preocupação. Não, não. Ele quer o nosso nióbio. Sabe? Porra. Ele quer o nosso petróleo, né? Porque assim, o pessoal da direita tem. Desculpa. Tentaram com o nióbio. E o pessoal da esquerda tentaram com o petróleo. Puta bando de doente, os dois, né? Dois idiotas. Né? Por quê? Porque a economia vai continuar fechada. Nós continuaremos a consumir do ruim do pior, que é o que tem, caro, mal feito, que nem o rabo do cara que fabricou aquilo. Eu costumo dizer, olha, você quer ver um caso em que você vê a pobreza do Brasil? Vai numa loja de fantasia. Você já foi numa loja de fantasia? Essas fantasias para criança, para festa e tal. Vai ver a fantasia do Superman, dá dó. É um troço todo assim, largo, assim, entendeu? Aquela cor toda cagada, sabe? O logotipo mal desenhado, tecido vagabundo, né? Você vai numa loja de fantasia nos Estados Unidos, porra, cara, você vê a roupa, parece que é a roupa que o cara usou no filme. Perfeita, né? Eu lembro, quando eu era criança, vou contar um parênteses aqui. Você vê como são as coisas, né? Eu lembro que eu fui assistir ao filme Superman, 78, 77, eu era criança, eu fui ao cinema. Fiquei louco, né? Claro, que criança que não vai ficar louco vendo aquele filme. E meus pais me compraram uma fantasia do Superman, né? Quando eu era criancinha. E eu lembro que quando eu ganhei, eu estava tão entusiasmado com a fantasia, eu lembro que quando eu abri a pacote da fantasia, que eu olhei, eu falei, olha, eu tinha 5 anos, imagina só, hein? Uma criança de 5 anos consegue enxergar o que eu vou falar agora. Eu lembro que eu abri o pacote e falei, mas que merda de fantasia feia do cacete, né? Puta que pariu. Claro, eu vesti, mas eu usei uma vez. Eu nunca. Meus pais falaram, nossa, mas você nunca mais usou, você não gosta mais do Superman. Mas não, deixa assim, entendeu? Quer dizer, porra, por quê? Porque é uma economia fechada. Então esse é o sinal de que a vaca realmente está ladeira abaixo, rumo ao brejo. País fechado, as pessoas sem noção do que é bom e do que é mal, não tem acesso. Você pode até saber que existe um colchão Helix, né? Mas daí, onde você vai arrumar um colchão Helix? Em lugar nenhum. Tá bom pro fabricante brasileiro, né? Então, esse é o sinal. O pior indicador é esse. É fechar-se. Que, infelizmente, é a especialidade do Brasil. Infelizmente. Certo? O recado era esse. Qualquer coisa a gente se fala de novo ainda durante o dia, tá bom? Até mais.